Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 7. Palavra do Senhor para nós nessa manhã, no culto de Páscoa. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. E diz assim a palavra do Senhor: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Até aqui a palavra do Senhor, a igreja pode tomar assento. Hoje é a Páscoa, uma manhã de domingo, aproximadamente 2.000 anos atrás, Jesus Cristo ressuscitou dos mortos em uma manhã como essa em Jerusalém. Nós celebramos, portanto, a ressurreição de Jesus Cristo, essa é a Páscoa cristã. Mas nós sabemos que o fato de Jesus Cristo ter ressuscitado dentre os mortos significa alguma coisa, ou seja, não se trata apenas de um fato histórico. Voltou dos mortos, é um fato histórico que foge da normalidade, não é possível à luz da ciência, à luz da razão humana, mas para além dessa questão deste fato, este fato tem um significado. Ele aponta, como nós já pregamos aqui em diversos outros cultos de Páscoa, ele aponta para uma nova era que se inicia, uma nova criação. Mas para entendermos o significado da Páscoa, temos que pensar também que ela significa também, além da ressurreição dos mortos e além da esperança de uma vida eterna e a esperança de que um dia nós também ressuscitaremos, ela aponta para aquilo que está conectado com a vida eterna, que é a redenção ou libertação. E para entendermos de redenção ou libertação e o que isso significa para nós cristãos, nós temos que retroceder um pouco. Temos que voltar mais ou menos se nós retrocedemos aqui 2.000 anos até a ressurreição de Jesus Cristo entre os mortos, a partir desse ponto da ressurreição de Jesus, nós temos que retroceder mais aproximadamente 1.400 anos para antes da ressurreição de Jesus, quando nós temos então a libertação do povo de Israel da escravidão no Egito. E essa é a Páscoa judaica, também chamada de Pessach. A palavra Pessach no hebraico, que significa Páscoa, que foi traduzida para o grego e depois para o português como Páscoa, ela significa literalmente passagem, uma passagem. O povo passou de uma situação para outra. Deus passou pelo meio do povo. E os judeus celebram a sua Páscoa, mas nós entendemos como cristãos que a Páscoa que eles celebram, ela na verdade tem um cumprimento perfeito e pleno na vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Mas por que a Páscoa do Antigo Testamento tem algo a ensinar para nós hoje? Obrigado. Em que sentido ela é um ensinamento para nós? Se nós olharmos aqui o texto bíblico da instituição da Páscoa judaica, Êxodo capítulo 12, está escrito assim: chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse: escolhei, tomai cordeiros segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa. Tomai um molho de sopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã. Por quê? Porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir.
Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. E uma vez dentro da terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando vossos filhos vos perguntarem, que rito é esse? Respondereis, é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou por cima da casa dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. O que nós temos aqui, Moisés, inspirado por Deus, passa as instruções para o povo de Israel sobre a celebração da Páscoa. E o que estava acontecendo naquele momento? O povo de Israel estava no Egito e era escravo do povo egípcio. Muitos séculos antes, o povo havia imigrado para lá com fome, para fugir da fome que havia na terra. Eles eram poucos, eram apenas 70 pessoas, mas eles foram para o Egito, se multiplicaram, se tornaram importantes e o Egito então decidiu escravizá-los para que eles não fossem uma ameaça. E eles eram oprimidos, a vida no Egito era dura, e eles clamam a Deus, e Deus então ouve a sua oração e decide libertá-los. Mas essa libertação não seria fácil, afinal o Egito era a maior potência político-militar e econômica do mundo antigo. E para que ela acontecesse, portanto, somente uma intervenção sobrenatural e direta de Deus poderia libertar o povo. E Deus manda Moisés falar com Faraó, e Faraó diz, não vou libertar. Então Deus manda as famosas 10 pragas, nós não temos tempo aqui para falar delas, mas as 10 pragas do Egito vão sendo enviadas, e Faraó, ele pensa em libertar, mas ele sempre volta atrás e diz, não, eu não vou deixar Israel sair, eu não vou deixar o povo partir. Até que então Deus toma uma medida drástica, a 10ª praga. Na 10ª praga ele então vai matar todos os primogênitos do Egito, dos humanos e dos animais. Todos os primogênitos seriam mortos como castigo pela dureza de Faraó em deixar o povo de Israel sair, de libertar o povo de Israel. E assim Deus mostraria que a libertação do seu povo seria uma obra totalmente dele, do início ao fim. Mas Faraó, portanto, ele não crê, ele não aceita essa repreensão, e Deus então institui a Páscoa e diz, olha, o povo de Israel, no 14º dia deste mês, vocês vão celebrar uma festa. Nesse dia vocês vão matar um cordeiro, vocês vão imolar um cordeiro, ou seja, matar o cordeiro, derramar o sangue do cordeiro. E desse sangue do cordeiro vocês vão pegar lá, vão misturar com sopa e vão aspergir esse sangue nas portas, nos umbrais das portas das casas de vocês. E de noite eu vou passar, e todas as casas que não tiverem essa marcação do sangue do cordeiro, eu vou passar e vou matar o primogênito. Então, em outras palavras, o que Moisés está dizendo é que este cordeiro sacrificado iria salvar a vida do povo, dos primogênitos do povo de Israel, e os primogênitos não iriam morrer. E Deus iria passar por meio do Egito e iria matar todos os primogênitos. E por causa da morte dos primogênitos, o faraó ficaria tão apavorado e comovido que ele permitiria o povo de Israel sair. Então percebam que há duas coisas: preservação da morte, por um lado, com o sangue do cordeiro que é morto, e a libertação da escravidão. As duas coisas vêm junto aqui. A Páscoa judaica, portanto, relembra esses dois fatos: o fato de que Deus preserva a vida e o fato de que Deus traz libertação para o seu povo, uma nova vida para o seu povo. E é assim que acontece. Vocês conhecem a história do Êxodo, das 10 pragas, da libertação de Israel. São as histórias das mais conhecidas da Bíblia, são mundialmente conhecidas, inclusive os cristãos, os não cristãos também a conhecem, porque é de fato uma das histórias mais famosas. Depois disso, então, de fato, Deus vem à noite, passa pelo Egito e mata os primogênitos dos egípcios, mas passa por cima das casas dos israelitas e não mata os seus primogênitos. E Faraó, então, e todo o povo do Egito, comovido com isso, pede para que Israel saia. E não só pede para que saia, mas presenteia Israel. Eles dão ouro, vestes, prata, tudo que eles têm de bom eles dão e dão de presente para Israel e diz: vão, sacrifiquem para o Deus de vocês, afastem a ira desse Deus de vocês de nós. Deus mostra que ele é maior do que os deuses do Egito, e ele derrota os deuses do Egito dessa maneira. E o povo vai, e vejam, aqui começa a libertação, portanto. E Paulo, lá nesse texto que nós lemos no início, diz: Cristo, a nossa Páscoa, foi imolado. Ou seja, Paulo está identificando a morte de Cristo
com o cordeiro pascal, aquele cordeiro que foi sacrificado para que o povo de Israel pudesse ser libertado. Jesus Cristo, portanto, é um sacrifício perfeito para o qual essa Páscoa, essa libertação de Israel apontava. Ela era apenas um prenúncio de algo que viria futuramente. Falaremos um pouco mais sobre isso mais adiante. Mas há um detalhe aqui que muitas vezes as pessoas esquecem quando falam da Páscoa. É o fato de que a Páscoa, no Antigo Testamento, quando ela acontece, quando o povo sai do Egito, ela não é apenas aquela festa que eles celebram, que eles comem o cordeiro, né? Eles colocam o sangue na porta e Deus passa e não mata os primogênitos, eles comem aquele cordeiro às pressas e saem do Egito e tem a libertação. Não, a libertação ainda não havia se consumado naquela noite. Ainda era necessário um ato mais, a libertação tinha que ser completa. E para que isso fosse completo, Deus deveria derrotar os exércitos do Egito. Mas como isso aconteceria? Um povo escravizado, que nem sequer treinamento militar tinha, muito menos armas, como eles poderiam derrotar o exército do Egito? Novamente, é mais uma intervenção divina que tem que acontecer. Então o povo marcha e sai do Egito, mas Deus quer mostrar para o povo que a sua vitória e a sua libertação é completa e total. E o que ele faz? O próprio Deus prepara um cenário de endurecimento do coração de Faraó. É o que nos diz o capítulo 14 de Êxodo. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem defronte de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele vos acampareis junto ao mar, porque então o Faraó dirá dos filhos de Israel: estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E assim eles o fizeram. É o próprio Deus então que cria uma condição para que Faraó vá atrás de Israel. Deus diz: olha, retroceda um pouco e o Faraó vai pensar que vocês estão perdidos aqui no meio do deserto. Mas vocês têm que retroceder e ele vai vir atrás de vocês e eu vou me glorificar neles. Eu vou mostrar que eu sou o Senhor. E eu vou mostrar para vocês que a libertação de vocês é completa e total. Vocês nunca mais servirão o Faraó e nunca mais terão que voltar para o Egito. E então, capítulo 14, ele vai nos narrar a história, e a história vocês conhecem. Israel fica encurralado entre os exércitos de Faraó que vem em perseguição e o mar de juncos ou o mar vermelho. O povo está ali e não sabe o que fazer, eles não podem lutar porque eles não têm forças, nem muito menos armas. E o povo, inclusive, murmura e pensa que ali é o fim deles. Eles reclamam e pensam que aquele é o fim, é o que diz o verso 10. Chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos e eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram muito. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: será que por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso o que te dissemos no Egito: deixa-nos para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento que o Senhor hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais o tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. O povo de Deus, muitas vezes, quando vê os atos de misericórdia de Deus, ele crê e ele segue. O povo de Deus havia visto as 10 pragas, as maravilhas do Egito, mas agora sua fé é provada, eles estão cercados pelo exército e eles já murmuram, reclamam e tem um momento de incredulidade. Por que tu nos trouxe para cá, Moisés? Era melhor morrer no Egito, agora vamos morrer nesse deserto. O povo duvida, mas Moisés diz: não temam, não temam, a vitória de vocês será completa. Sair do Egito já foi uma grande coisa, mas a libertação tem que ser plena. E para que isso aconteça, é necessário que os exércitos do Egito sejam derrotados. E hoje isso vai acontecer. Então, há uma intervenção direta de Deus aqui na história do seu povo, na história de Israel. Primeiro, ele mesmo passa por cima da casa do povo e passa por entre o Egito e mata os primogênitos daquele povo
que oprimia o povo de Israel, dos inimigos do povo de Deus. E agora, da mesma forma, Moisés diz: é o Senhor quem vai pelejar por vós. Não são vocês, não é um anjo, mas é o próprio Deus que vai entrar aqui e vai brigar por vocês e vai vencer essa batalha. É uma ação divina, Deus está pessoalmente envolvido. E aqui um outro aspecto da Páscoa, tanto judaica como a cristã, é Deus quem se envolve pessoalmente. Não é um intermediário, não é um espírito, é o próprio Deus. E isso, até hoje os judeus, quando celebram a Páscoa deles, eles relembram isso. Quando eles estão no Seder, em torno da mesa, eles relembram este ato de libertação, essa noite de libertação, e há um momento em que os filhos fazem perguntas para os pais, é tudo meio litúrgico, mas num desses momentos da liturgia, eles falam o seguinte, eles relembram o seguinte: Yahvé nos fez sair do Egito, com mão forte e braço estendido numa grande aparição, com sinais e prodígios, não por um anjo, nem por um serafim, nem por um mensageiro, mas foi o Santo, bendito seja, pessoalmente, na sua glória, como foi dito: naquela noite eu passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Eu, Yahvé, farei justiça sobre os deuses do Egito. Eu passarei pela terra do Egito. Eu, portanto, não um anjo, e ferirei os primogênitos. Eu, não um serafim, e farei justiça sobre todos os deuses do Egito. Eu, não um mensageiro. Eu, Yahvé, eu sou, eu e ninguém senão eu. É o próprio Deus, portanto, que está envolvido na libertação do seu povo. E por isso a narrativa ela conclui com Moisés, com o Senhor dizendo a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre o egípcio e sobre os seus carros. Porque a história vocês conhecem, né? Moisés estendeu a mão, o mar se abriu, né? Sendo que o próprio Deus se colocou como uma nuvem entre Israel e o exército de Faraó, para que o exército de Faraó não conseguisse alcançar o povo de Israel, enquanto o mar se abria. O mar se abriu, o povo cruzou a pé enxuto, como diz a Bíblia, ou seja, com os pés secos, cruzou o mar, e quando terminou de cruzar, aquela nuvem se dissipou e o exército enxergou o povo de Israel cruzando o mar e decidiu ir atrás. Uma decisão bastante estúpida, mas eles foram atrás do povo de Israel e entraram no meio do mar. E então Deus diz a Moisés: estende a mão sobre o mar para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e os seus cavalarianos. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou as suas forças. Os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. E voltando as águas, cobriram os carros, os cavaleiros de todo o exército de Faraó que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou, mas os filhos de Israel caminharam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhe foram quais muros à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos na praia do mar, e viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios. O povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. E qual foi a reação do povo após ver que havia conquistado a sua liberdade? Adoração. Eles reconhecem o senhorio de Deus e reconhecem que tudo o que aconteceu é devido a ele. Israel não precisava mais temer o Egito, não precisava mais temer o exército do Egito. Agora ele estava a caminho de uma nova vida. O êxodo e a travessia do mar, de certa maneira, são a ressurreição do povo de Israel. Uma nação que estava morta, debaixo da escravidão, debaixo do jugo de falsos deuses, ao qual ela estava escravizada. Agora, com o sacrifício de um cordeiro, Deus passa e faz um juízo sobre aqueles inimigos do seu povo, mas poupa o seu povo. E também, por meio da travessia do mar, ele traz a plena libertação. O povo passa por aquele mar, mas os inimigos não passam. Eles perecem no meio do mar. E assim Israel agora inicia uma nova vida. Uma longa jornada, é verdade, mas uma nova vida na presença do próprio Deus e buscando a sua terra para onde eles poderiam ter vida e paz.
E a primeira reação de Israel, portanto, ao ver essa liberdade, é a adoração, o cântico de Moisés. Entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor e disseram: cantarei ao Senhor porque ele triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico, ele me foi por salvação. Deus salva o povo de Israel. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus de meu pai, por isso eu o exaltarei. O Senhor é homem de guerra, o Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, os capitães afogaram-se no mar vermelho. Mais adiante no cântico continua: com a tua beneficência guiaste o povo que salvaste, com a tua força o levaste à habitação da tua santidade, ou seja, o povo de Israel agora iria habitar na presença de Deus. O cântico termina assim: tu o introduzirás e o plantarás no monte da tua herança, no lugar que aparelhaste, ó Senhor, para a tua habitação. No santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará por todo o sempre. A promessa de libertação, ela se consumaria, portanto, num dia em que Israel chegaria à terra e lá haveria um lugar santo, um santuário, onde Deus seria adorado. E desde lá, ele reinaria para sempre. Israel viveria em paz. Essas eram as promessas e para isso Israel foi liberto. Israel, infelizmente, falhou. Nós conhecemos também a história de Israel. O povo foi infiel ao Deus que havia os libertado. O povo, inclusive, durante a peregrinação para a terra prometida, murmurou, reclamou, foi julgado. Inclusive, aquela geração não entrou na terra prometida porque não creu que Deus ia lhe dar a terra prometida. Os seus filhos é que entraram. Mas mesmo quando eles entraram, eles acabaram se misturando com os deuses das nações ao redor, praticaram idolatria e Deus os julgou. E mesmo que tivessem entrado, mesmo que tivessem permanecido fiéis à aliança que eles fizeram com o Deus que os libertou, ainda assim faltava alguma coisa, porque vejam só, eles iam conquistar a terra, iriam morar na terra, mas eles continuariam a morrer, continuariam a ter guerras contra os povos ao seu redor, continuariam sujeitos a doenças, a enfermidades. O mal e a maldade dentro do próprio povo continuaria a ser uma realidade, crimes, perversidade continuariam a ser praticados. O mal, portanto, continuaria a existir. Era necessário, portanto, algum tipo de redenção que eliminasse de vez todos esses maus. É por isso que nós podemos dizer que a libertação de Israel, o êxodo de Israel, a Páscoa de Israel, elas são apenas figuras de algo maior que viria posteriormente. Porque não somente o povo de Israel, mas toda a humanidade necessitava de uma libertação maior. A libertação do pecado, a libertação da morte, a libertação dos poderes do mal, Satanás, os seus demônios que oprimem a humanidade. E Deus então promete ao seu povo que um dia viria uma libertação. O texto de Isaías, capítulo 25, que eu já li várias vezes aqui, é um texto conhecido que nos fala, portanto, de um dia em que a libertação do povo de Israel se cumpriria de uma maneira ainda mais plena. Naquele lugar que o cântico de Moisés disse que o povo de Israel iria habitar no monte, onde Deus habitaria, de onde Deus reinaria, Deus então promete que um dia esse monte, que é o Monte Sião, o Monte Jerusalém, o monte onde o povo adorava, o monte, portanto, onde simbolicamente Deus estava presente, Deus promete que neste monte, o Senhor dos exércitos, ou seja, o mesmo Deus que libertou Israel do Egito, da escravidão, o Senhor dos exércitos dará nesse monte a todos os povos, e já não mais apenas a Israel, mas a todos os povos, um banquete de coisas gordurosas, uma festa com vinhos velhos, pratos gordurosos, vinhos velhos bem clarificados. Ele destruirá nesse monte a coberta que envolve todos os povos e o véu que está posto sobre todas as nações. E que véu é esse? A morte. Versículo 8. Tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. E naquele dia, quando ele derrotar a morte para sempre, se dirá:
Eis que este é o nosso Deus em quem esperávamos, ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. E assim nós chegamos ao Novo Testamento e nós chegamos a Jesus Cristo. E vocês também conhecem a história. Jesus Cristo, nós pregamos ano passado aqui no Evangelho de João, Jesus Cristo é o Filho de Deus, ele é um com Deus, ele tem a própria natureza de Deus. E ele assumiu a forma humana. Ao assumir a forma humana, ele se tornou Deus conosco, o Deus pessoal, o Deus presente, aquele Deus que pessoalmente libertou Israel da escravidão, agora estava presente na pessoa do seu Filho, de uma maneira ainda mais impressionante, porque ele assume a forma humana. E ao assumir a forma humana, ele vive uma vida perfeita, sem pecado, e faz o bem. Ele cura enfermos, ele dá vista aos cegos, ele liberta cativos, ele liberta pessoas que estão possessas por demônios e dá a elas uma vida nova e plena. Ele faz paralíticos andar, ele até ressuscita mortos. Mas apesar de todas essas maravilhas que ele faz, a vinda dele não foi apenas para isso, mas ele veio para cumprir essas profecias. Ele veio para inaugurar uma nova era, uma nova criação, uma nova Páscoa, aonde, portanto, o mal estaria vencido, onde o pecado estaria vencido. E, portanto, mas tudo isso não aconteceria se não houvesse um sacrifício. E assim ele voluntariamente dá a sua vida. E por que ele dá a sua vida? Porque por meio do seu sacrifício, da sua vida, ele sofre o castigo que todos nós mereceríamos por causa do pecado. O pecado que habita em nós, o pecado que habitava em Israel, o pecado que habitava nos egípcios, o pecado que habitava em toda a humanidade. Toda a humanidade necessita de salvação, toda a humanidade necessita de reconciliação, necessita de libertação. Porque assim como Israel foi liberto da escravidão, a humanidade precisa ser liberta da escravidão, do pecado, da morte e do diabo. E o Jesus Cristo, ao assumir a forma humana, ele faz isso. Ele recapitula os passos de Adão, ele recapitula os passos da humanidade e vive a vida perfeita que nenhum de nós pôde viver e nenhum de nós jamais viverá. E ele sofre o castigo que nós merecíamos. Mas vejam, se fosse só isso, morrer, derramar o sangue, a nossa salvação não seria completa, não teria acontecido. É por isso que em outro lugar Paulo diz, ele ressuscitou para a nossa salvação. Era necessário, portanto, para que a morte tivesse sido plenamente derrotada, que ele ressurgisse dentre os mortos, que ele ressuscitasse. Portanto, ele entrega a sua vida como cordeiro de Páscoa, para que nós não tivéssemos que morrer. Mas ele também, assim como o povo ressurge ao passar pelo Mar Vermelho, ao cruzar o mar, e o mar aqui no mundo antigo simbolizava as forças do caos e da morte, mas Jesus também, como o povo de Israel passa pelo mar, Jesus ressurge dentre os mortos. E a sua ressurreição significa o quê? Significa que nossos pecados estão perdoados. Significa que Satanás foi derrotado. Significa que a própria morte foi derrotada, porque agora ele tem o poder sobre a vida e a morte. E é isso que, portanto, a Páscoa simboliza, a libertação. A Páscoa de Israel era apenas uma prefiguração, uma antecipação da libertação futura que viria para toda a humanidade, para todo aquele que tem fé em Jesus Cristo. Todo aquele que crê em Jesus Cristo, portanto, pode ter a certeza de que foi liberto e que passou da morte para a vida, do pecado para a justiça, da escravidão para a liberdade. E a liberdade que Cristo nos libertou não é a liberdade como a sociedade entende, a liberdade de fazer tudo o que quiser, porque essa liberdade já os filósofos gregos diziam. Simplesmente seguir os nossos instintos, sejam eles sexuais, sejam nossos apetites, isso não é liberdade, porque nós ficamos escravos dos instintos, isso é escravidão. O que a sociedade contemporânea entende por liberdade não é liberdade à luz da Escritura, e é por isso que no texto que nós lemos aqui na abertura, e aqui eu já, portanto, me encaminho para encerramento e as nossas aplicações, é por isso que o texto que nós lemos na abertura, Paulo diz, Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado, então celebremos a festa, agora já não com o fermento. O que o fermento representa? O pecado do qual nós somos libertos.
Nós somos libertos do pecado e, portanto, não devemos celebrar, não devemos mais simplesmente nos entregarmos ao pecado e simplesmente confiarmos, não, a graça, Jesus nos libertou, agora eu tenho liberdade, eu faço o que eu quero. Não, não é assim. Jesus nos liberta para ter a vida plena para a qual nós somos criados. Liberdade, à luz da Escritura, é viver para o propósito para o qual nós fomos criados. E qual é o propósito para o qual nós somos criados? Inclusive vimos isso no catecismo, nos PGs ao longo dessa semana. Nós somos criados para a glória de Deus e, portanto, é totalmente justo e certo que vivamos para a glória de Deus. Ele não somente nos criou, mas Ele também nos redimiu quando nós pecamos e assim nos dá a vida eterna. E, portanto, nesta manhã e nesta manhã de Páscoa, ela é uma manhã de alegria porque é a celebração da vitória sobre a morte. Talvez vocês perguntem, mas Rodrigo, o mundo, assim como no mundo de Israel do Antigo Testamento, continua a haver mal, continua a haver guerra, continua a haver morte, tudo isso continua. Que nova era é essa que Jesus inaugurou, afinal de contas? A era que Jesus inaugurou é uma era em que Ele antecipou a vitória sobre a morte, ou seja, ao ressuscitar dos mortos, Ele mostra que a morte não pode reter. Não pode retê-lo, Ele tem poder sobre a vida e a morte, Ele tem poder para nos dar a vida. Ele já inaugurou uma nova era, mas uma era que, portanto, aguarda uma consumação. E aqui, novamente, nós aprendemos com o povo de Israel. O povo de Israel teve uma libertação, mas ele ainda não tinha a posse da terra. Ele teve uma longa caminhada, eles peregrinaram pelo deserto até chegar à terra. Era uma jornada de fé. Ou eles criam em Deus e entrariam na terra, ou eles não criam e morreriam de fome, morreriam no deserto. Da mesma forma, nós somos chamados à liberdade de uma nova vida, de uma nova criação, mas nós ainda estamos peregrinando. O Novo Testamento usa essa linguagem de peregrinos. Somos peregrinos na terra, peregrinos nesse mundo. Estamos rumo a uma nova Jerusalém, uma nova caminhada, a um novo céu e uma nova terra. Quando então essa profecia de Isaías terá um cumprimento pleno. Ela começou a se cumprir quando Jesus morreu e ressuscitou nesse monte. O monte é o Monte Sião, é o monte onde está Jerusalém, é o monte onde Jesus morreu e foi sepultado e ressuscitou dos mortos e derrotou a morte. Ele tragou a morte ali na sua morte e ressurreição. Mas ainda assim haverá um outro dia, quando estaremos na presença dele, neste banquete messiânico, esse banquete do fim dos tempos, quando então, de fato, de uma vez por todas já não haverá mortes e então ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Enquanto esse dia não chega, nós somos aqui peregrinos. Estamos no deserto, estamos peregrinando. Não que o mundo atual não tenha valor, não que a era presente não tenha valor. Claro que ela tem valor. Nós já pregamos sobre isso tantas vezes. A era presente ela é importante e tudo que fazemos aqui é importante. Mas não podemos esquecer que somos peregrinos nesse mundo. Estamos caminhando rumo a uma nova terra, um novo céu e nova terra, tal quanto o Israel do Antigo Testamento. E enquanto esse dia não chega, nós celebramos a ceia, partimos o pão, tomamos o cálice, relembramos o que Cristo fez, sabendo que aqui está antecipado o futuro do povo de Deus. Mas as aplicações, portanto, são... Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1. Não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Vejam o que Paulo diz aqui. Paulo ele era judeu, mas a igreja de Corinto não era composta majoritariamente por judeus. Mas ele diz nossos pais. Provavelmente a grande maioria de vocês aqui, se não todos, não tem ascendência judaica. Mas mesmo assim nós podemos olhar para a história de Êxodo e nos identificarmos com os israelitas ali como nossos pais. Eles são nossos pais espirituais, nossos pais da fé. E eles passaram o Mar Vermelho e Paulo vai dizer, aprendamos com os erros deles. Eles duvidaram da libertação de Deus, mas Deus os libertou mesmo assim, mas depois eles duvidaram de novo e não puderam entrar na terra. Deus nos chama nessa manhã, ao invés de murmurar das dificuldades da vida de liberdade que Ele nos conquistou, nos chama a adorá-lo, a desfrutar a sua bondade, a ver a sua ação pessoal em nossas vidas, assim como Ele pessoalmente assumiu a forma de homem para nos salvar. Deus é um Deus pessoal, Ele está presente em nossa vida. Nossos inimigos de nossas almas, a morte, o pecado e Satanás, foram e serão definitivamente derrotados por Jesus. É disso que se trata a Páscoa. E a questão é, você está nele?
Você, como Israel do Antigo Testamento, confia naquele que pode libertar você ao ponto de deixar a sua vida de escravidão e servi-lo na sua nova vida de liberdade? Nessa manhã, Deus nos chama a ter fé no seu Filho, para que possamos receber nova vida, novos propósitos, novas esperanças, novas prioridades, novas escolhas. E a segunda aplicação, segunda e última: enquanto ainda estamos como Israel peregrinos nesse mundo, como eu falei agora há pouco, aprendemos com essas histórias, com seus erros. A liberdade que nós temos é uma liberdade custosa, mas ela é vivida na presença de Deus. É Paulo também que vai nos lembrar, em 2 Coríntios capítulo 5, que ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. E por isso, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas passadas se foram, eis que surgem coisas novas. Somos, portanto, nova criação de todo aquele que tem fé em Jesus Cristo, é nova criação de Deus e, portanto, pode viver uma nova vida e já não viver escravizado pelo pecado. Ressuscitamos com Ele, quando nos batizamos, ressuscitamos com Ele para essa nova vida. E por isso Pedro, também evocando a Páscoa, ele vai nos dizer o seguinte: se vocês invocam como Pai aquele que sem parcialidade julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados, portanto libertos, da vida inútil que os seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como o de um cordeiro sem defeito e sem máscara, ou seja, o cordeiro pascual. Foi por esse sangue que vocês foram resgatados, portanto, diz Pedro. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifesto nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus. Em outras palavras, meus irmãos, Deus nos alerta hoje nessa manhã, e assim eu encerro essa mensagem. Ele nos alerta para que tenhamos as nossas vidas, não somente hoje, nesse dia de Páscoa, mas em todos os dias das nossas vidas, com a nossa esperança em Deus, com as nossas prioridades em Deus, com uma vida, portanto, que não é mais voltada para as coisas fúteis que muitas vezes são legadas por aqueles que não creem em Deus. Mas nós temos uma nova esperança e nós temos um novo modo de viver. Um modo de viver, portanto, que procura agradar a Deus e fazer a sua vontade. Ele nos chama, portanto, a segui-lo com fidelidade diante dos desafios que o mundo nos impõe. Que Deus possa abençoar o seu povo e a sua igreja nessa manhã e fortalecê-lo, e não apenas fortalecê-lo, mas alegrá-lo com a vitória que Ele nos conquistou por meio do seu Filho Jesus Cristo, para que assim possamos ter uma vida também de liberdade na sua presença, até a sua vinda e até aquele grande dia na ressurreição, quando estaremos no nosso banquete messiânico. Vamos nos colocar em pé e vamos orar. Deus eterno, nessa manhã de Páscoa, é uma manhã de alegria, porque é uma manhã que relembramos a vitória de Teu Filho Jesus Cristo sobre todos os poderes do mal e também sobre a morte. É a manhã, portanto, em que relembramos que a vida é muito mais do que aquilo que fazemos nesse mundo, daquilo que comemos e bebemos, é muito mais do que esse tempo, essa era transitória que vivemos debaixo do sol. Mas nós sabemos, Senhor, que toda a nossa esperança só podemos tê-la por meio de Jesus Cristo. Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa vida, é Ele quem pode nos dar a vida eterna, Ele é a nossa Páscoa, Ele é, portanto, a nossa libertação. Pai, nessa manhã, se alguém aqui não crê em Jesus Cristo, nós oramos para que o Teu Espírito Santo, Senhor, leve-o à fé, leve-o a crer em Jesus Cristo, a tê-lo como seu Senhor e Salvador, para que possa alcançar a vida eterna. E para aqueles que creem em Jesus Cristo, eu oro para que nessa manhã o Teu Espírito Santo renove suas forças, renove o seu amor, renove a sua alegria, renove as suas esperanças.
para que possa te servir em novidade de vida, para que possa lembrar que nós fomos chamados para não vivermos mais para nós mesmos, mas para Ele que por nós morreu e ressuscitou. Que eles possam, Senhor, sair daqui comprometidos, Senhor, a fazer a Tua vontade, a fazer o bem, a amar a Ti, a amar ao próximo, Senhor. Aguardando, Senhor, aquela bendita esperança da Tua vinda, da Tua manifestação final e definitiva, para estar na Tua presença, na nova criação, por toda a eternidade, com alegria, Pai. É em nome de Teu Filho Jesus que nós oramos nesta manhã. Amém.